tá? Vamos lá, então. Galera, nessa call aqui, basicamente, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem reviver qualquer VSL que vocês já escalaram usando a técnica das perguntas paradoxais, tá? Então, eu vou explicar para vocês primeiro o que que é uma pergunta paradoxal, onde que isso entra nas VSLs e como que você pode reviver e reciclar VSLs apenas trocando essa parte da cópia, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver aqui. Qual janela que compartilho? Vou compartilhar a tela cheia. Estão vendo minha tela aí? Tá um tamanho legal? Tá certinho, né? Beleza. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que entender é que uma VSL ela é dividida em 3 etapas, tá? A venda do conteúdo, a venda da esperança e a venda do valor. Então, o Clayton Makepeace, ele fala que esse 9 vendas na VSL também você pode enxergar dessa forma, só que eu gosto de enxergar dentro, olhando especificamente para a estrutura de uma VSL ou de um webinar, eu gosto de olhar para essas 3 etapas. Venda do conteúdo, venda da esperança e venda do valor. O que é a venda do conteúdo, tá? Vamos lá. Quando o cara chega no seu vídeo de vendas, ele não está querendo comprar o seu suplemento, o seu infoproduto. Ele quer consumir aquele conteúdo que você prometeu para ele lá no anúncio. Então, se você está rodando um anúncio de relacionamento, por exemplo, onde você promete para o cara que vai ensinar uma frase que vai fazer o ex dela se reapaixonar por ela, o ex dele, o ex do cara, a ex do cara se reapaixonar por ele, enfim, o cara quer saber que frase é essa que vai fazer isso acontecer. Ou então, quando você está vendendo um produto de emagrecimento e você diz que existe uma receita com canela que vai fazer a pessoa emagrecer, a pessoa não está ali para comprar um suplemento ou um infoproduto. Na maioria das vezes ela nem sabe que isso existe, que vai haver uma venda. Ela acha que de fato vai aprender uma receita e ela está ali para aprender a receita. Então, a venda do conteúdo é isso, né? É basicamente o que a pessoa vai aprender no teu vídeo. Por que a pessoa que está assistindo teu vídeo? Ela está assistindo teu vídeo para aprender um conteúdo de valor que você prometeu para ela no anúncio. Então, a venda do conteúdo ela é isso, tá? E a parte da VSL responsável pela venda do conteúdo é a lead, tá? Então, a lead vende conteúdo. Depois, tem a venda da esperança, tá? O que acontece? A pessoa que chega na sua VSL, é uma pessoa que já tentou várias coisas para emagrecer, ou já tentou várias coisas para melhorar o relacionamento dela, ou já tentou várias coisas, enfim, para melhorar o problema dela em si. Então, é uma pessoa que está frustrada, tá? E por ela estar com nível de frustração alto, significa que ela é muito cética com outras, com tentar uma coisa diferente, ou tentar uma nova solução. Então, a mulher que quer emagrecer, o cara que quer emagrecer, já testou dieta low carb, já testou dieta cetogênica, ou já foi para academia, já foi nutricionista, enfim, alguma coisa para emagrecer ele já tentou. E provavelmente deu errado, ou provavelmente não deu tão certo quanto essa pessoa gostaria, talvez por culpa da pessoa, talvez por culpa do método, enfim, não, isso aí é invariável. A questão é que a pessoa tentou algo e isso aumentou o nível de ceticismo da pessoa. E por ter aumentado o nível de ceticismo, significa que a pessoa tem mais resistência a tentar alguma coisa diferente. Então, para que ela compre um produto novo para emagrecer, ou para, enfim, seja lá o que for, emagrecer, melhorar a pele dela, melhorar o relacionamento, não importa o nicho, mas para que ela compre um produto novo para melhorar a vida dela, você precisa trazer esperança para ela. E como você traz esperança? Primeiro, primeiro você precisa fazer a pessoa confiar em você. Então, a pessoa não sabe quem é você, então você precisa fazer a pessoa confiar em você. E aí vem a background story, tá? Que basicamente serve para você responder por que a pessoa deveria confiar em você. Então, tipo, por que você deveria confiar em mim? Depois, a emotional story, que é por que eu posso te ajudar com esse problema. E a discover story, que é como eu descobri isso. E a tese de marketing, que é basicamente a explicação do porquê seu problema acontece
o que você deveria fazer para resolver. Então, basicamente, essa parte aqui da Venda Esperança, ela acontece nessas 4 etapas aqui. Então, primeiro, para o cara ter esperança de que a solução que você vai mostrar para ele funciona, você primeiro precisa convencer ele a confiar em você. Depois, você precisa mostrar como que você pode ajudar, por que você pode ajudar as pessoas com esse problema. Depois, você precisa mostrar como que você descobriu essa solução. E aí, por fim, você vai explicar por que o problema da pessoa acontece e o que a pessoa tem que fazer para resolvê-lo. Quando você consegue fazer isso de uma forma bem feita, a pessoa acredita e ela tem esperança. Então, dentro de um caso de relacionamento, que é até um exemplo que eu vou mostrar para vocês hoje, uma cópia que eu escrevi no ano passado, basicamente, ó, se vocês pegarem aqui, na background story, eu apresento aqui um especialista em relacionamento, né? João Pars, que as pessoas costumam chamar de melhor amigo da mulher. Isso porque, nos últimos 5 anos, ele compartilhou com milhares de mulheres em todo o Brasil uma série de segredos profundos sobre o ambiente masculino. Nesse meio tempo, ele teve a oportunidade de dar entrevista para grandes canais de televisão e podcasts de todo o Brasil, e também pôde ter a chance de escrever o livro dele, Desvendando a Mente Masculina, que virou best-seller no ano de lançamento, e como psicólogo de formação, pesador em neurociência, e claro, um homem, quem melhor do que ele para contar a mulher o que ele precisa fazer para ter um homem rastejando aos pés dela. Então, basicamente, o que eu tô dizendo aqui? Cara, eu tô dando motivos pra pessoa confiar no cara que tá falando, né? Tipo, cara, eu sou especialista em relacionamento, já participei de podcast, entrevistas, já escrevi um livro, sou psicólogo e tal. Então, o cara tem vários critérios que a pessoa que tá vendo esse vídeo pode chegar e falar, putz, você é uma pessoa confiável, vou confiar nele porque ele tem crédito para isso. Mas aí ela pode pensar, pô, beleza, mas você é um homem. Tipo, por que você pode me ajudar com esse problema? Tipo, por que você acha que pode? E aí vem a história emocional, onde eu conto um caso de uma cliente dele que estava passando por vários problemas ali no relacionamento dela e ele ajudou ela. Então, tipo, quando a pessoa ouve a história emocional, ela pensa, pô, se esse cara ajudou essa pessoa que estava numa situação pior que a minha, então com certeza ele pode me ajudar, tá ligado? E aí, por último, a última pergunta que a pessoa faz é, tá bom, mas como que você descobriu isso? Aí, nesse momento da história que conta, tipo, comecei a pesquisar, tal, e através de vários estudos científicos, de várias pesquisas científicas que eu li, eu finalmente descobri o segredo da mente masculina, tá ligado? E aí a pessoa entende tudo, tipo, então, a história serve para isso, para mostrar porque você é uma pessoa confiável, por que você pode ajudar a pessoa no problema dela, e como você descobriu isso. E depois vem a tese de marketing, explicando como, por que e como que a pessoa pode resolver o problema dela. Se você consegue fazer tudo isso do jeito certo, você vem de esperança. E se você vem de esperança, a pessoa acredita. Tá? Beleza. Por fim, vem a venda do valor. Que é o quê? Basicamente, para a pessoa comprar um produto, ela tem que acreditar que você está vendendo aquele produto por um preço menor, por um preço menor do que o resultado que ele entrega. Então, se eu vou vender um iPhone, sei lá, cara, iPhone 16. Cara, ó, iPhone 16 é 10 mil reais. Se eu pego esse iPhone 16 e vendo para você por 4 mil, cara, tu vai comprar. Por quê? Porque tá 6 mil reais mais barato, entendeu? Então, basicamente, é a mesma impressão. Você tem que mostrar como se o seu produto custasse tanto, mas, tipo, como se o seu produto valesse tanto, mas na real ele vai custar tanto. Então, tipo, você consegue fazer a pessoa enxergar o seu produto com mais valor do que o preço que a pessoa tem que pagar, a pessoa vai comprar, sabe? E aí as partes responsáveis por essa criação de valor, né, por posicionar o valor do seu produto, é a construção de produto, que é o Product Build-Up, a Big Offer, que é basicamente a tua oferta, e o teu fechamento ali, que é basicamente os argumentos que você fala depois de revelar o preço, para basicamente aumentar a chance da pessoa comprar, sabe? Então, enfim. Depois eu vou deixar o link dessa cópia aqui para vocês verem. Essa cópia tem todos esses elementos. Vocês podem ver como que eu faço cada um desses elementos aqui, tá? Tanto a venda de esperança, quanto a venda do valor, quanto a lead. Só que hoje a gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso aqui, tá? Por quê? Porque basicamente, galera, o que acontece, tá? Quando você acerta uma VSL, quando você escreveu uma VSL que ela vem de 6, 7, 8 dígitos, que seja, significa que, beleza, você acertou essas 3 etapas aqui, e principalmente você acertou essas 2 etapas aqui. Então, cara, a sua VSL, ela consegue criar esperança da pessoa,
e ela consegue mostrar que o teu produto vale mais do que o valor que a pessoa vai estar pagando. Então, essa parte aqui, se você vê se ele parou de vender, você não precisa trocar isso aqui. Você só precisa trocar isso aqui, você só precisa trocar o seu conteúdo, tá? Então, a partir do momento que você troca o conteúdo que você oferece, mas mantém isso aqui, a pessoa vai continuar, você vai atrair novas pessoas e as pessoas vão comprar, porque isso aqui já está validado. Então, você não precisa. Então, se a sua VSL morreu, você não precisa trocar o mecanismo dela, você não precisa mudar a história, você não precisa mudar nada. Você só precisa trocar a lead dela e alguns pontos aqui e ali para ficar congruente com isso aqui, tá? E é basicamente isso aí. Só que você pode falar, pô, mas Derek, eu já sabia que quando uma VSL morre eu preciso trocar lead e tal, mas como que eu troco isso? Ou como que eu faço isso e tal? Só que aí que tá, galera. Muitos de vocês, quando vocês ouvem que tem que trocar lead, vocês trocam, tipo assim, a lead de fato, vocês trocam a estrutura. Só que o assunto, o tema que vocês estão falando é a mesma coisa, o conteúdo é a mesma coisa, tá? E é esse o ponto-chave aqui, tá? O que vocês vão trocar essencialmente não é necessariamente a lead, é o conteúdo, porque a lead serve para vender o conteúdo, então vocês vão trocar o conteúdo. E o que é o conteúdo? Tá? Vamos lá. Você pode chamar isso de conteúdo, você pode chamar isso de big idea, enfim, aí vai de você, tá? Mas basicamente, toda VSL tem essa parte que ela é basicamente isso, é o conteúdo que você está prometendo que a pessoa vai receber ali, ou a big idea ali, né? O tema que você vai estar entregando. Tá? Então, deixa eu ver aqui como que eu posso contextualizar isso de uma forma melhor, tá? Beleza, vamos lá. Eu aposto que vocês já viram a copy do Truque das Lésbicas. Aqui, ó. Essa cópia aqui é a cópia do Truque das Lésbicas. Foi meu amigo, Diogo, que escreveu. E basicamente essa cópia aqui, ela vendeu mais de 26, ela vendeu 26 milhões de reais, é uma cópia absurda, assim. Rodou por 8 ou 9 meses. E basicamente essa cópia aqui, ela diz isso, né? Tipo, que existe um truque das lésbicas, que vai gerar uma overdose de orgasmo na mulher e tal, enfim. Basicamente isso aqui. E aí, como que funcionava o funil dela, tá? Basicamente, nessa cópia, tinha os anúncios, né? Assim como todo funil de VSL. Anúncios, VSL, checkout, upsell. Upsell é irrelevante, tá? O que importa, pelo menos para essa aula aqui, é esses dois aqui, anúncio e VSL. Os anúncios do Truque das Lésbicas comunicavam basicamente o seguinte, tá? Comunicavam que as lésbicas têm uma taxa de fidelidade maior que os casais heterossexuais. E isso acontece porque elas conseguem dar mais prazer umas para as outras. Tá? O motivo pelo qual a lésbica dá mais prazer uma para outra é porque elas sabem fazer um movimento com as mãos que gera múltiplos, estimula as regiões mais sensíveis do corpo da mulher, gerando uma explosão de orgasmos. E eu gravei um vídeo te ensinando passo a passo a fazer essa técnica. Beleza. A comunicação dos anúncios era geralmente essa aqui, tá? Então, cara, beleza, vai ter o gancho, vai ter esse todo anúncio ali, mas sempre não vou falar isso aqui, ó. As lésbicas têm uma taxa de fidelidade maior que os casais heterossexuais. Isso acontece porque elas conseguem dar mais prazer uma para as outras. Tipo, uma lésbica consegue dar mais prazer para outra lésbica do que o homem consegue dar para a mulher, sabe? E o motivo pelo qual elas conseguem dar mais prazer uma para as outras é porque elas sabem fazer um movimento com as mãos que estimula as regiões mais sensíveis do corpo da mulher, gerando uma explosão de orgasmos. E eu gravei um vídeo ensinando passo a passo a fazer essa técnica. Ou seja, o anúncio em nenhum momento vai comunicar a venda ou vai falar que vai vender. O anúncio basicamente dá a entender que a mulher vai entregar um conteúdo gratuito ali. E aí a VSL
ela mantém essa linha. Então, na lead, basicamente, ele explica o que é esse truque das lésbicas. E promete que até o final do vídeo, que se a pessoa assistir o vídeo até o final, ela vai aprender esse truque. Então, na lead, ele não vende produto, não vende nada. Ele só diz, cara, continua assistindo esse vídeo que eu vou te mostrar esse truque. Tá? Aí, na história, ele mostra por que a pessoa deveria confiar na especialista, por que a especialista pode ajudar a pessoa que está assistindo o vídeo, e mostra como a especialista descobriu essa técnica. Aí na tese, ele mostra por que a maioria dos homens tem dificuldade em dar prazer para a mulher, explica o que eles precisam fazer para dar prazer para a mulher e apresenta uma técnica chamada massagem orgástica. Aí na construção de produto, né, no Product Build-up, ele diz que não consegue ensinar essa técnica no vídeo, mas gravou um curso em videoaulas mostrando na prática como fazer essa técnica. Aí na oferta, ele vende o curso. Isso aqui é a psicologia da VSL. Né? Então, basicamente, na lead, ele explica o que é o truque das lésbicas, promete que se a pessoa assistir o vídeo até o final, ela vai aprender esse truque. Ele não fala mais nada, não vende produto, não faz mais nada. Na história, mostra porque a pessoa deveria confiar no especialista, né, que é a background story. Mostra porque a especialista pode ajudar a pessoa que está assistindo o vídeo, que é emotional story. E mostra como o especialista descobriu essa técnica, que é a discovery story. Aí, na tese, ele mostra por que a maioria dos homens tem dificuldade de dar prazer para a mulher, explica o que eles precisam fazer, que é basicamente o mecanismo do problema, explica o que eles precisam fazer para dar prazer na mulher, que é o que eu chamo de mecanismo da função, e apresenta uma técnica chamada massagem orgástica, que é o mecanismo da solução. Aí no Product Build-up, ele disse que não consegue ensinar essa técnica no vídeo, mas gravou um curso em videoaulas mostrando na prática como fazer a técnica, e na oferta ele vende esse curso. Então, você vê como isso aqui é tudo amarradinho para a venda acontecer. Isso aqui vai gerar esperança, isso aqui vai basicamente gerar o valor e vai fazer a pessoa comprar. Isso aqui é tudo amarradinho. Então, se ele fosse reviver essa VSL, ele não precisaria mudar muita coisa nisso aqui. Ele só precisaria mudar a lead, a comunicação dos anúncios, para atrair um público diferente. Então, ao invés de usar a ideia do truque das lésbicas, ele poderia usar a ideia, sei lá, deixa eu ver, do truque dos amantes. Por que uma mulher abandona um casamento de anos por um cara, tá ligado? Tipo, o que faz uma mulher, tipo, abandonar o marido dela de 20 anos por um homem? Tipo, o que faz uma mulher trair, tá ligado? Faz uma mulher trair é porque, geralmente, porque alguns caras são muito bons com as mãos, muito bons de cama, e conseguem causar sensações de orgasmo que nenhum outro homem consegue. E quando a mulher passa por essa sensação, ela não consegue mais, ela perde a paixão, perde tudo, e ela acaba traindo e trocando, largando o cara e trocando o cara por outro, tá ligado? Então, enfim, dá pra usar essa ideia também, fraga? Então, tipo assim, basicamente, e aí o mecanismo pode manter igual, pode manter massagem orgástica. A história vai ter que adaptar um pouco a parte ali que fala de lésbica para amante, mas, tipo, essencialmente vai ser a mesma coisa, sabe? Então, basicamente, a mudança vai ser na lead, nos anúncios e um pouquinho ali na história. Então, se fosse para reviver essa VSL, ele poderia só trocar, manter o mecanismo, né, a tese, o product build-up, a oferta, mantém tudo igual, só troca a ideia de truque das lésbicas para truque dos amantes, por exemplo, segredo dos amantes, sabe? Dá para manter uma linha assim.
Então, é basicamente sobre isso que eu quero falar aqui, tá? Se você tem uma oferta, que uma VSL que você rodou e tal, e morreu, você não precisa mudar o mecanismo, não precisa mudar o pode mudar, não precisa mudar a oferta, não precisa mudar a história toda, sabe? E nem trocar a estrutura da lead. Você só troca o assunto que você está falando, só troca o conteúdo. Ao invés de ensinar o truque das letras, ensina o truque dos amantes. Ao invés de ensinar a frase que começa com a letra F, a frase estranha que faz que o homem deseja secretamente de uma mulher, você vai ensinar o áudio de 5 palavras que se uma mulher mandar para um homem, ele vai correr desesperado atrás dela. Praga, você muda o conteúdo, tá ligado? Essa é a ideia. Mas beleza. Derek, como que eu faço para mudar esse conteúdo, tá? Agora a gente vem numa parte mais técnica ainda, tá? Vamos lá. Antes de escrever uma VSL, a primeira coisa que você tem que saber, você tem que planejar, é basicamente, você tem que planejar o que você vai falar. Você não pode, se você escrever uma VSL aleatório, tipo, só cuspindo palavras, cara, dificilmente você vai acertar. Porque você só vai estar, de fato, fazendo isso, cuspindo palavras. Então, você tem que planejar a sua VSL. Imagina que a VSL é uma casa, tá? E, cara, para uma casa fazer, beleza? Tem que ter a parte da execução, tem que ter a parte da construção, mas antes da construção tem que ter a visão, tem que ter o arquiteto ali planejando, desenhando a casa. Então você tem que saber o que você está construindo. Então, antes de escrever uma cópia, você tem que saber o que você vai falar nessa cópia, tá? Então, é por isso que toda vez que eu vou escrever uma cópia, eu faço um briefing, tá? Nesse briefing, basicamente, toda vez que você for escrever uma cópia, você precisa fazer um briefing. Nesse briefing, você vai definir o mercado que você vai atacar, né? Mercado, nicho, enfim, que você vai atacar. O mecanismo que você vai usar. O conteúdo barra Big Idea que você vai usar. A história que você vai contar. Os elementos chave da sua oferta, né? Que aí basicamente entra nome do produto, módulos, caso seja curso, ou ingredientes, caso seja Nutra, benefícios, preço, garantia e os bônus. A estrutura da sua lead. Basicamente, esse aqui que eu defino. Toda vez que eu escrever uma oferta, eu defino essas 6 coisas. O mercado for atacar, o mecanismo que eu vou usar, o conteúdo barra Big Idea, a história, os elementos chave da minha oferta e a estrutura da lead. São basicamente essas 6 etapas aqui. Então, quando você escreve uma VSL, geralmente você acertou tudo isso aqui. Tipo, para a VSL vender, você tem que acertar tudo isso aqui. Só que aí você não precisa trocar tudo isso, só precisa trocar isso aqui. Então, por exemplo, como que eu faço para definir o conteúdo barra Big Idea, tá? Basicamente, o conteúdo é isso que eu falei. Tipo, cara, vamos lá. O teu mecanismo, né? Deixa eu explicar o mecanismo primeiro, que os dois se complementam. O teu mecanismo tem 3 etapas. Tem o mecanismo do problema, o mecanismo da função e o mecanismo da solução. O mecanismo do problema é o que está causando o problema da pessoa. O mecanismo da função é o que a pessoa precisa fazer para resolver isso. E o mecanismo da solução tipo, basicamente, uma solução que executa essa função. Tá? Então, vamos falar o caso do truque das letras, por exemplo. O que está causando o problema do cara? Tipo, cara, basicamente, o cara não consegue dar prazer para a mulher. O cara não consegue dar prazer para a mulher, você não consegue dar prazer para sua parceira porque você não, não está estimulando as regiões sensíveis do corpo feminino, que são as partes responsáveis pelo orgasmo. E beleza.
o que a pessoa precisa fazer para isso? Né? O que a pessoa precisa fazer para resolver isso? Cara, basicamente, para você dar prazer para sua parceira, você precisa estimular essas regiões sensíveis do corpo da mulher. Dessa forma, ela vai ter orgasmos, múltiplos orgasmos, sempre que tiver uma relação com você. Beleza. E aí, como que o cara pode estimular essas regiões? Cara, existe uma técnica de massagem que é capaz de estimular todas essas regiões ao mesmo tempo. Eu chamo essa técnica de massagem orgástica. E é essa técnica que a maioria das lésbicas utilizam umas nas outras. E é por esse motivo que elas conseguem dar prazer uma para outra sempre. Beleza. É basicamente isso aqui, tá? Esse é o mecanismo aqui do truque das lésbicas. No caso, o Diogo, que escreveu essa cópia, ele poderia não usar esse truque das lésbicas. Ele poderia só usar, falar, tipo, faça a técnica da massagem orgástica para causar múltiplos orgasmos à sua parceira. Cara, poderia dar bom, poderia dar certo, tá ligado? Beleza, ela poderia vender sozinho. Não precisa de fato da ideia das lésbicas e tal, não precisa. Só que, quando você usa uma big idea, quando você usa uma ideia como essa, você está sustentando o seu mecanismo. Então, cara, se ele falasse, faça a massagem orgástica que a tua parceira vai ter múltiplos orgasmos. Cara, possivelmente já ia vender por si só, porque o mecanismo faz sentido. Só que a partir do momento que ele coloca uma big idea por trás, que é basicamente isso, essa ideia de conteúdo por trás, cara, isso faz sustentação para o seu mecanismo, tá ligado? Então, cara, ao invés de falar, faça a massagem orgástica para dar prazer para sua esposa, fala, cara, já se perguntou como que uma lésbica consegue dar prazer uma para outra se elas não têm um pênis, por exemplo? Basicamente, e mais, já se perguntou por que que as lésbicas conseguem ter uma relação extremamente fiel, enquanto os casais heterossexuais estão se divorciando a cada ano que passa? Cara, isso acontece porque as lésbicas elas têm um segredo. Então, essa ideia que ele vendeu, esse conteúdo que ele vendeu, traz muito mais sustentação para esse mecanismo, porque o cara agora quer saber qual que é o segredo das lésbicas, tá ligado? Tipo, então, a big idea, o conteúdo, ele serve para isso, serve para, tipo assim, para despertar a curiosidade da pessoa, o cara querer saber aquilo, e para sustentar o seu mecanismo. E você pode usar vários tipos de conteúdo e big idea diferentes, sabe? Mas como que você cria, como que você pensa nisso, tá? Basicamente, essa big idea, eu penso de duas, eu defino usando duas coisas, tá? Que é o que eu chamo de pergunta paradoxal e nome chiclete. Então, para você desenvolver uma big idea, você só precisa pensar nessas duas coisas, pergunta paradoxal e nome chiclete, tá? Vamos lá. O que é pergunta paradoxal? Pergunta paradoxal é basicamente uma pergunta que utiliza de preconceitos ou ideias que as pessoas já têm na cabeça, e você usa esses preconceitos que as pessoas já têm na cabeça para, tipo, colocar uma ideia curiosa na cabeça dela. Então, tipo, como que eu posso deixar isso de uma forma mais fácil? Por exemplo, todo mundo sabe que um ator pornô, ele grava vários filmes no dia. Ou todo mundo acha isso. O ator pornô grava vários filmes no dia. Então, como um ator pornô consegue durar 5 horas, passar mais de 5 horas gravando, mantendo a ferramenta dura, sem usar Viagra ou Tadalafila? Isso aqui é uma pergunta paradoxal para o nicho de disfunção erétil, por exemplo. Tipo, como que o ator consegue fazer isso aí? Tá ligado?
Ou então, outra pergunta paradoxal. Uh, como as mulheres japonesas conseguem ter um corpo magro, mesmo comendo arroz e carboidratos todos os dias? Tipo, não faz sentido, né? Porque todo mundo fala que você tem que cortar carboidrato para emagrecer. Como que elas conseguem ter um corpo magro? No caso do das lésbicas, como as mulheres lésbicas conseguem, deixa eu ver, basicamente causar, não conseguem ter orgasmos em praticamente todas as relações, mesmo sem um pênis, por exemplo. Tá ligado? Tipo, basicamente essa ideia que ele passa na cabeça da pessoa, sabe? Então, é basicamente isso aí. E aí, tipo, outra pergunta paradoxal que pode pensar aqui é, tipo, cara, não, antes de pensar na pergunta paradoxal para reviver essa VSL, só vou explicar o nome chiclete. Tá, beleza. Então ele pensou nessa pergunta paradoxal aqui. E o nome chiclete é o quê? É um nome que gruda na cabeça da pessoa. É aquele nomezinho que a pessoa vai ficar lembrando. Então a gente pode dizer que, no caso aqui, o nome chiclete é o truque das lésbicas, tá? Que é basicamente esse nomezinho que vai ficar relembrando, que você vai usar para chamar atenção ali nos seus anúncios, na sua VSL, sabe? Então, tipo, no caso das mulheres japonesas, como as mulheres japonesas conseguem ter o corpo magro mesmo comendo carboidrato e arroz todos os dias? Truque do arroz, tá ligado? Ou arroz bariátrico, tá ligado? Ou chá japonês, sabe? Então, o nome chiclete é isso, é um nome que você dá, geralmente, para o teu mecanismo, ou para um mecanismo que você tem, tipo, se você tá vendendo um mecanismo que é um chá, ou uma massagem, por exemplo, tipo, massagem das lésbicas, tá ligado? Sei lá. Geralmente você pega o teu mecanismo e associa a tua pergunta paradoxal. Tá? Então é isso, tá? Então a pergunta paradoxal é basicamente essa pergunta. E como que eu gosto de pensar em perguntas paradoxais? Basicamente eu gosto de pensar da seguinte forma: como ou por que um grupo de pessoas específico consegue ter resultado mesmo fazendo hábito contraditório que as pessoas já sabem. Tipo, basicamente, todo mundo tem na cabeça que japonesas são magras. E todo mundo tem na cabeça que japonesas comem arroz por causa do sushi. Então, como as japonesas são magras, né? Como, por quê? Um grupo de pessoas específico, né? Japonesas são magras, né? Conseguem ter o resultado, mesmo fazendo o hábito contraditório que as pessoas sabem que eles têm esse hábito, que é comer arroz, por exemplo. Sabe? Então, eu gosto de pensar dessa forma, dentro dessa estrutura aqui. Então, para você pensar numa pergunta paradoxal, você vai pensar nessa estrutura aqui. Pensou nessa estrutura, você vai ter várias ideias ali, entendeu? Uh, então, ó, um outro exemplo, sei lá. Uh, deixa eu pensar um exemplo para o nicho de orgasmo para tentar reviver essa VSM. Como. Uh, deixa eu tentar pensar na ideia dos amantes, né? Por que algumas mulheres trocam uh, como, sei lá, por que algumas mulheres trocam um relacionamento de anos por um homem que elas acabaram de conhecer? Essa pergunta paradoxal acaba fugindo um pouco da estrutura, mas também é uma pergunta paradoxal, sabe? Porque elas acabaram de conhecer. Basicamente, vem o segredo dos amantes. Então, para rever essa VSL, o segredo dos amantes, ou o truque dos amantes. Então, para rever essa VSL, o truque das lésbicas, talvez eu usaria isso. Eu diria que, basicamente, cara, existe uma técnica com as mãos que apenas 1% dos homens sabem. Mas esse 1% dos homens são os caras que conseguem deixar qualquer mulher viciada neles.
Isso acontece porque essa técnica que esses caras sabem fazer conseguem gerar uma explosão de orgasmos tão intensa que a mulher praticamente fica viciada no cara, né? Essa técnica gera mais dopamina do que qualquer tipo de droga ou qualquer tipo de droga ou substância existente, deixando uma mulher praticamente dependente disso. E aí, é justamente por saber essa técnica que alguns homens conseguem fazer, tipo, sei lá, conseguem fazer com que uma mulher troque um casamento de anos por um cara que elas acabaram de conhecer. Simplesmente porque esse cara consegue fazer isso. Então, se o cara quer deixar a mulher dele viciado nele, se o cara quer fazer com que a mulher dele nunca esqueça ele, sequer pense em trocar ele por outro, ele precisa aprender esse truque dos amantes. E é basicamente isso que vai ser ensinado nesse vídeo, sabe? Então, tá vendo que quando você pensa numa pergunta paradoxal diferente, numa ideia diferente, que é basicamente isso aqui, você consegue escrever uma lead nova, mas você pode manter o mesmo mecanismo, pode manter o mecanismo de massagem orgástica, consegue pensar em outras paradas, sabe? Então, basicamente, o segredo para vocês reviverem VSLs que já morreram pensa em uma nova pergunta paradoxal, em um novo nome chiclete, ou caso essa VSL de vocês não tenha uma pergunta paradoxal, um nome chiclete muito bem definido, pensa nessa pergunta paradoxal, pensa nesse nome chiclete, e aí vocês vão escrever uma lead. Pode usar até a mesma estrutura de lead, tá? Pode, tipo assim, faça esse, por exemplo, faça esse simples truque dos amantes da sua mulher para gerar um overdose de orgasmo explosivo na cama, tá ligado? Então, tipo, você pode pegar a mesma estrutura de lead e só ir trocando para a pergunta paradoxal para a ideia que você teve. E aí você vai reviver a tua VSL. Porque o que vende a ideia de assistir a VSL é justamente essa ideia, essa pergunta paradoxal. Entendeu? Então, cara, essa aqui é a melhor forma de vocês reviveram a VSL. Tá? Então, antes de responder as perguntas, só vou recapitular aqui para matar essa parte, aí depois vou responder as perguntas de vocês. Tá? Então, vamos lá. Uma VSL, ela praticamente, para uma VSL funcionar, são 3 etapas. Tá? Primeiro, você precisa vender o conteúdo. Depois, você precisa vender a esperança. Depois, você precisa vender o valor. Tá? A venda do conteúdo, quem faz são os anúncios e a sua lead. Tá? Então, no anúncio, você vai basicamente falar, cara, existe isso aqui que a maioria das pessoas não sabe, mas as pessoas que sabem conseguem ter bastante resultado. E eu gravei um vídeo ensinando como fazer isso aqui. A lead vai reforçar isso aqui, ó. Assiste esse vídeo até o final que eu vou te mostrar essa técnica aqui que vai mudar a tua vida. Tá ligado? Então, tipo, serve para isso. O anúncio lead serve para isso. Para convencer a pessoa a assistir teu vídeo. E aí convence como? Tu fala, cara, eu vou entregar um conteúdo aqui muito massa de graça. Aí a venda da esperança, basicamente você vai contar por que a pessoa deveria confiar em você, por que você pode ajudar a pessoa com esse problema, como que você descobriu isso, e vai explicar por que o problema da pessoa acontece e o que a pessoa precisa fazer para resolver. Isso aqui é a estrutura padrão da venda da esperança. E a venda do valor, você vai mostrar como o seu produto foi criado, vai apresentar o teu curso, o teu suplemento, enfim, e vai usar os argumentos ali, tipo de garantia, de bônus, enfim, para convencer ali a pessoa a comprar. Se você fizer tudo isso bem feito, você vai conseguir causar uma impressão de que o teu produto vale muito mais do que o preço que a pessoa vai estar pagando. E aí, quando você gera essa pressão, a pessoa compra, tá? Todas as vezes que você acertou uma VSL, significa que você acertou essas 3 etapas aqui. Você acertou no conteúdo, acertou na esperança, acertou no valor. Só que a tua VSL morreu. E por que uma VSL morre? Porque as pessoas continuam acreditando nisso aqui. Só que as pessoas já não querem mais saber desse conteúdo. E aí você precisa reciclar isso aqui, você precisa trocar esse conteúdo. E aí, como que você recicla? Não necessariamente trocando a estrutura da lead ou trocando a estrutura dos anúncios. Isso funciona também. Só que se você quer fazer isso de uma maneira mais assertiva, você precisa trocar o tema, a ideia, o central daqueles anúncios, daquela VSL. Então, geralmente, essa ideia central vai estar relacionada a uma pergunta paradoxal. Então, o segredo de tudo é vocês trocarem ou pensarem em uma pergunta paradoxal para essa VSL. A partir do momento que vocês trocam a pergunta paradoxal, a VSL vai voltar a vender bizarramente, entendeu? É basicamente isso aí. Então, isso foi um pouco, basicamente, o que eu quis passar de como vocês podem reviver. E agora eu vou trocar ideia com vocês e responder as perguntas. Fechou? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Fala aí, Gerber Venga. Fala comigo. Mano, é o seguinte, só para ver se eu entendi. Cara, então a primeira coisa que você troca na lead, por exemplo, é a pergunta paradoxal. No caso, ela é como se fosse um gancho, correto? Então, por exemplo,
Digamos que, então, tipo, tem uma lead que fala o seguinte: aperte seu botão de ereção e comece a fazer sexo como ator pornô. Essa é a menor dificuldade. Esse é um Uhum. gancho, é da lead, beleza. Você é basicamente ia criar uma pergunta paradoxal para essa lead e basicamente através dessa pergunta que você tipo, ia construir toda a modelagem, correto? Sim, tipo, por exemplo, nesse caso, aperte o botão de direção para fazer sexo como ator pornô. Então significa, tipo assim, basicamente está dizendo que ah, talvez a pergunta paradoxal dessa série seja que, cara, tipo, como que os atores conseguem manter a ferramenta ereta por horas? Você pode trocar para, tipo assim, para uma pergunta paradoxal, tipo, sei lá, como ah, que, sei lá, qual o país com a maior média de idade do mundo? Sei lá, digamos que é a Alemanha. Tipo, Uhum. como que os alemães conseguem manter, tipo, se manter duros por horas, mesmo com mais de 50 anos de idade, tá ligado? E aí você vai chegar e falar, tipo, sei lá, essa técnica alemã é o segredo que os alemães, que os homens da Alemanha utilizam para se manter duros por horas, tá ligado? Tipo, basicamente você trocou, tipo, é a mesma Uhum. estrutura, você tá falando uma coisa bem parecida, só que você trocou o tema do que você tá falando, sabe? Tipo, para uma Entendi, pergunta paradoxal diferente, entendeu? entendi. Aí, tipo assim, por exemplo, tu faria um teste de 3 leads com 3 perguntas paradoxal diferentes, no caso? Tu faria isso? Pode ser, é uma boa ideia. Eu nunca fiz, mas é uma ideia interessante. Tu testa tipo, só com uma pergunta, então? Tipo assim, tu vê uma VSL que tá muito escalada, aí tu simplesmente só cria uma pergunta paradoxal nova e testa. É isso que tu faz, só com uma lead. É que eu geralmente não faço isso para modelar VSL. Tipo, é uma ideia inteligente também. Você pode usar isso para modelar VSL. Tipo, as suas ideias são inteligentes. É que eu não faço isso. Eu faço, tipo, meio que tudo ali. Eu geralmente uso isso mais para reviver VSLs que eu já rodei. Mas, tipo, se você trocar a pergunta paradoxal para modelar uma VSL que já está funcionando, é uma ideia muito inteligente também. Entendi. Tipo, tudo Aí, que você falou cara, faz sentido. sim, tipo, entendi, beleza. Vou para a próxima pergunta, que é sobre história. Eu vi que tu falou que tu não muda muito a história, porque basicamente já é, tipo, já é uma etapa ali que tipo, já tá validada e tal, que tu troca só a lead ali mesmo. Aí, tipo, tu troca só o valor tipo da lead. Cara, faz muito sentido, só que, tipo, eu vejo com alguma frequência o mercado, tipo, eles meio que trocam, por exemplo, alguns elementos da história. Então, eles, tipo assim, então, de vez ser no Egito, por exemplo, a galera coloca na China. Então, tipo, de vez ser na China, no Brasil. Então, tipo, eles trocam basicamente os elementos tipo, da história, mas o contexto todo tipo, da história, tipo, é basicamente o mesmo. Tu acha que isso é uma boa ou tu gosta de trocar, tipo, todo o contexto da história mesmo, ou, tipo, deixa do jeito que tá. No caso, tipo assim, digamos que você vai do AVSL lá, do truque das lésbicas, aí você vai trocar para amante. Basicamente, na história, você tem que fazer essa adaptação. Toda hora que fala de lésbica, você fala do amante, tem que adaptar para o contexto ali, sabe? Então você vai fazer algumas alterações na história ali, um pouquinho, mas, tipo, não no texto inteiro. Só vai trocar a ideia. Então, tudo que fala de lésbica, você troca para amante, por exemplo, entendeu? Segue, entendi. Fechou, era só isso mesmo. Bravo. Fechou, irmão. Tamo junto. Fala comigo, Ricardo Mandotti. E aí, Derek, beleza, mano? Bom demais? Vamos. Cara, deixa eu te perguntar, essa pergunta paradoxal que você faz, você deixa ela meio intrínseca na cabeça da pessoa, ou ela necessariamente você deixa ela explícita? Tipo assim, você fala, por que que as japonesas são magras sendo que elas comem arroz todo dia? Você fala essa frase, ou você deixa isso intrínseco para a pessoa chegar nesse raciocínio por conta própria? Cara, eu deixo geralmente intrínseco, sabe? Tipo, fica ali, fica a ideia ali, sabe? Tipo, basicamente ela é algo percebido na Copa. Às vezes, talvez eu fale, às vezes em algum momento, talvez eu fale. Geralmente, na hora de que eu vou apresentar a solução tal, posso até falar um pouco, mas não é algo que, tipo, é pensado, vai muito da hora que eu tô escrevendo. A ideia é ficar mais intrínseco. Então, por exemplo, nessa cópia de relacionamento que eu escrevi aqui, do Frase da Paixão, eu tava mostrando pra vocês, cadê? Ó, basicamente eu falo, existe uma frase estranha, todo homem deseja secretamente de uma mulher, quando você diz essa frase é um homem, se ativa os cientistas chamam de hormônio do amor e tal. Enfim, basicamente eu vou convencendo a pessoa de que existe uma frase muito poderosa e tal.
Só qual que é a pergunta paradoxal dessa VSL? É basicamente, tipo assim, cara, o que faz um homem ser tão viciado em sexo, tá ligado? Se você descobrir que faz um homem ser tão viciado em sexo, você consegue canalizar esse vício para ele ser viciado em você. Tipo, basicamente a ideia é essa. E aí, aqui, em algum momento, eu falo na cópia, eu acabo falando, mas, tipo, não porque você precisa fazer isso. Foi porque eu vi que, tipo assim, ia encaixar bem, entende? Então, tipo, ó, você se perguntou por que os homens não conseguem parar de pensar em sexo? Bom, a verdade é que o sexo libera um neurotransmissor no cérebro chamado dopamina. Aí, enfim, eu vou explicando aqui. E aí, basicamente, se você consegue canalizar essa dopamina para você, você vai se tornar o vício dele. Então, ele não vai querer ir atrás de você por sexo, ele vai querer ir atrás de você, porque só de estar perto de você, ele vai sentir o mesmo prazer que ele sente quando transa, sabe? Enfim, basicamente foi essa ideia que eu coloquei aqui. Mas é algo que geralmente é implícito. Não, top demais, mano, entendi. E daí, no caso ali, você vai jogar na lead, né? Em qual parte da lead você acha mais interessante já deixar isso intrínseco na cabeça da pessoa? Porque, às vezes, você perde ele já no gancho, né? Talvez você, no gancho, você vai falar alguma coisa, ela já vai sair fora do seu vídeo, nem teve a oportunidade de chegar nesse raciocínio que era para ela chegar. Então, E outra pergunta que eu vou emendar também, desde que você já passa para o próximo, é em relação aos anúncios. Aí você geralmente usa nos anúncios também? Então, basicamente, a ideia, basicamente a cópia que eu falei, né? Ela vem do conteúdo, vem da esperança e vem do valor. A parte responsável pela venda do conteúdo é o anúncio e a lead. E o que é o conteúdo? O conteúdo é essa pergunta paradoxal. Então, seus anúncios, a sua lead, ela serve para vender essa ideia para a pessoa. Então, o gancho que você vai usar, tudo que você vai usar, vai meio que intrinsecamente mencionar isso. Então, tipo, cara, se você está defendendo a ideia aqui, tá falando das lésbicas, então você não precisa chegar e falar, cara, você se perguntou por que as lésbicas conseguem dar prazer uma para as outras, mesmo, como que as lésbicas conseguem dar tanto prazer uma para outra, mesmo que assim tem um pênis? Você não precisa falar isso, mas você chega e fala, olha, a maioria dos a taxa de divórcio entre os casais heterossexuais aumenta ano após ano. E uma pesquisa aponta que isso acontece porque por causa da insatisfação sexual. A verdade é que os homens não dão prazer para as mulheres. Em paralelo a isso, você pega ali, cara, as lésbicas dão prazer uma para o tempo todo. E é por isso que os casamentos delas duram por anos. É considerado o casamento com a maior taxa de fidelidade que existe. Isso acontece porque as lésbicas, elas têm um segredo. Poucos homens sabem disso, mas os homens que sabem se destacam dos demais. Esse segredo é um movimento simples de 3 dedos que você faz ali com suas mãos, que consegue gerar uma sensação de orgasmos inesquecível na sua mulher, que faz com que ela fique completamente viciada e obcecada por você. Eu gravei um vídeo bem rápido mostrando como que você faz essa técnica das lésbicas, eu vou te mostrar isso aqui agora. Então, no anúncio, eu não revelei a pergunta paradoxal em nenhum momento, mas eu vendi essa ideia o tempo todo, entendeu? Então, é basicamente isso, você não precisa revelar a pergunta paradoxal, você só precisa vender ela para a pessoa. Deu para pegar a visão? Não consegui pegar. Em relação à lead, o momento, não existe um momento correto ali, dentro da lead, que existe o gancho, promessa. Tipo, a lead também serve para reforçar e vender de novo a ideia. Então, tipo, no anúncio você vende essa ideia e na lead também. Você não necessariamente precisa revelar a tua pergunta paradoxal. Só precisa vender a ideia, tá ligado? Beleza, mano. Obrigadão. Tamo junto, irmão. A do Big Offer. Boa. Fala aí, Matheus Henrique. E aí, irmão, como é que você tá? Tá Tô bom? bem, mano, você? Tô ótimo. Mano, duas paradas. Em relação à pergunta paradoxal, eu vejo que é um tipo de ângulo muito utilizado quando a gente traz nicho de relacionamento ou nicho de saúde mesmo. Mas eu queria saber se tu tem algum exemplo prático, seja de alguma oferta que já escalou, enfim, algum exemplo que tu pense assim, disso se aplicando para nicho de renda extra, por exemplo, ou de dinheiro no geral, saca? Uhum. E a outra coisa, eu queria saber também com que frequência que você faz esse teste de lead ou de ângulo mesmo em oferta que está escalando, saca? Uhum. Cara, respondendo a tua pergunta sobre renda extra, geralmente as VSLs de renda extra, elas meio que já têm uma pergunta paradoxal embutida, assim. É que eu não nicho que eu tô tão habituado, mas, tipo, olhando, assim, o histórico, geralmente ela já tem várias ofertas, assim, que pegam isso, sabe? Pode crer.
E essa parada de lead ali, quando tu tá com uma oferta, pô, a gente sabe quando começa a escalar, tem vários pontos do funil que a gente começa a otimizar. Otimiza o checkout ali, otimiza Uhum. criativo ali, otimiza não sei o que e tal. E eu falo isso porque, pô, é exemplo prático mesmo, porque eu mesmo, né, nas ofertas que a gente escala aqui, dificilmente a gente faz teste, a gente muda lead, por exemplo, sabe? Uhum. Então, eu queria saber se existe alguma frequência adequada com que vocês trocam leads aí quando uma oferta está escalando, ou só se chega, pô, parou de vender realmente, a parada parou de dar ROI, agora a gente troca, agora a gente faz tipo, para reviver, ou se existe alguma frequência enquanto ainda está escalando. Cara, é interessante você rodar, tipo, o que eu gosto de fazer, tá? Você validou uma VSL com a lead, vai rodando, tipo, tenta de 15 em 15 dias, ou semanalmente mesmo, subir uma lead nova e rodar simultaneamente com ela. Tipo, rodar ao mesmo tempo, as duas, sabe? Porque geralmente você vai encontrar uma lead que dá um ROAS alto, tipo, mais alto do que a tua, sabe? Frequentemente você vai fazendo isso. E aí, tipo, você pode manter as duas rodando ao mesmo tempo, é legal. E aí, tipo, às vezes, quando uma supera muito a outra, você pode subir ela para controle e mandar a maior parte do tráfego para ela também, sabe? É uma estratégia inteligente para você, tipo, manter a tua oferta oxigenada, Fraga. Aproveitando esse gancho, Derek, ser tão criativo, já cria uma lead criativa, entendeu? Porque se o criativo é campeão, a comunicação de vendas está validada. Uhum. Aí tu vai ter uma lead foda, tá ligado? Sim, faz muito sentido. O Pochal fez isso numa oferta dele, esse ano deu muito bom. Bom, massa. Tamo junto, irmão. Fala aí, Isaac Lucas. Peraí, deixa eu ver como que funciona a fila. Fala, Isaac Lucas. Derek. Beleza, irmão? Bom demais? Top, mano. Cara, eu gostei muito dessa questão das perguntas paradoxal. Eu ia usar, por exemplo, entrar no mercado de afiliado e pegar ali e meio que me destacar das ofertas que a outra galera esteja rodando, tá ligado? Mudando apenas ali a lead. A minha dúvida é a seguinte: vai chegar uma hora que você vai ter que amarrar tudo ali, certo? Para dar sequência ali e tal, e fica tudo amarrado. Como que você faria esse negócio para amarrar as perguntas, tá ligado? No caso, você diz, tipo assim, se a VSL, por exemplo, é das lésbicas, aí você troca para amante, como que vai amarrar? Tipo, na história acaba falando de lésbica, né? Tu tá tendo isso, né? Isso, tipo assim, por exemplo, da lead ali vai ter, por exemplo, a apresentação do expert, tem que amarrar tudo ali, né? Às vezes uma frase ali, alguma coisa assim que amarre. Tipo, na prática, o que acontece? Você só vai trocar a pergunta paradoxal. Então, beleza, na história, em algum momento, você pode acabar falando falando das lésbicas, aí você troca para amante. Na oferta, você vai acabar e você troca para amante. Mas, tipo assim, digamos que a VSL inteira tem 7.000 palavras. Tem 900 palavras que se referem a isso. Você só vai trocar essas 900 palavras. Então, todas as outras vai se manter igual, tá ligado? Então, essencialmente, o teu mecanismo vai continuar o mesmo, a tua história vai ser a mesma, tudo vai ser a mesma coisa, só vai mudar esse contexto, entendeu? É como se se a pergunta paradoxal fosse o contexto, a pergunta paradoxal, o Big Idea, ou conteúdo, enfim, como você quiser chamar isso aí, vai ser o contexto do teu mecanismo. Então, só vai trocar esse contexto no momento que ele aparece essa copa, entendeu? O resto tudo vai se manter igual. Perfeito, mano. Valeu aí. Tamo junto. Tamo junto, bro. Fala aí agora, Gabriel Souza. Opa, boa tarde, tá me ouvindo? Tô sim, irmão. Pronto, cara, primeiramente é um prazer estar conversando com você, viu? João aqui também na isso, Cal, de verdade. junto. E eu tenho algumas perguntas, umas dúvidas que eu gostaria de tirar, que a primeira é, nessa parte de reviver a VSL, se eu uso a Big Idea de conspiração, vale a pena eu trocar por uma pergunta paradoxal ou seria melhor eu trocar para outra de conspiração? Cara, vale a pena trocar por uma pergunta paradoxal também. Tipo, vai reciclando sempre, é legal. seria mais coisa, mas no caso eu teria que fazer mais mudanças, né? Se eu fosse mudar para uma de conspiração. Não necessariamente. Tipo, a VSL, o mecanismo vai se manter a mesma coisa. O mecanismo geralmente é o bloco que mais importante ali. E, Sim. e quando você faz essa troca, você não vai mudar muito o teu mecanismo, entendeu? Só vai mudar, tipo, essa parte de contexto mesmo. Então, o teu mecanismo vai manter a mesma coisa, a tua oferta também vai manter a mesma coisa, que dificilmente vai falar da ideia. Sabe? Depois que passa da história ali, dificilmente fala da ideia, sabe? Então, tipo, você pode ir trocando sempre, sabe?
Sim, e no caso, fazendo essa mudança, seria necessário também fazer mudança na parte escrita da cópia, na persuasão, ou só mudar o nome do elemento de curiosidade, na tese de marketing já seria o suficiente? Você vai mudar o nome você vai mudar a tua pergunta paradoxal, ou no caso, a tua ideia conspiracional ali, e aí tu vai tipo, fazer mudanças na lead para adaptar para isso, e no restante da cópia que estiver falando disso, você vai trocar. Então, tipo, tá falando de lésbica, aí você troca para amante. Ou então tá falando de, sei lá, de japonesa, aí você troca para francesa, tá ligado? Enfim. Sim. Aí você vai fazendo essas pequenas trocas, tá ligado? Só que dentro da VSL, só que a comunicação se mantém a mesma. Você não vai mudar, tipo, se a tua lead que mais calou foi numa estrutura X, você não vai mudar a estrutura, não vai mudar as palavras, as outras palavras, só vai mudar exatamente esses pontos. Entendi. Perfeito. Pronto, e só a última coisa agora. Cara, eu tô estudando pra caramba a copy. Acabei de ler Quick Start Copywriting System, já peguei Breakthrough Advertising, tô com bastante coisa aí treinando. Uhum. Tem algum processo de treinamento que você indica, assim, para eu conseguir melhorar ao máximo, algo que você vê que fez diferença para você na sua caminhada? Cara, uma coisa que eu fiz em 2022, que com certeza me ajudou muito, até na escrita, tanto na fluidez quanto na Eu aceito, viu, velocidade, João? foi basicamente escrever, nem sempre conseguia, mas tentar escrever uma VSL por dia. Tipo, então o que você vai fazer? Você vai pegar o dia ali e vai tipo, pegar um nicho, você não vai fazer o brief, não vai fazer nada. Por mais que seja a etapa mais importante, você não vai fazer brief, não vai fazer nada. Só vai pegar um nicho emagrecimento. E vai no mesmo dia sentar, escrever a lead, da lead ao close até o final, a VSL do zero da sua cabeça. Tá Sem ligado? saber nada. Sem saber nada. Só vai lá e cospe texto mesmo, seguindo a estrutura, Entendi. tá ligado? E aí vai depois fazer eu isso todo analiso dia. com o briefing? Ou- Pode tentar, pode fazer também, isso eu não fiz, Sim, mas sim. vai fazer isso todo dia. Isso vai melhorar muito a tua escrita, o teu raciocínio na hora de copy. Tipo, a comunicação e a escrita em copy, ela é menos importante do que a psicologia, mas ela também tem sua importância. E esse Sim. exercício, ele melhora muito o teu raciocínio, a tua facilidade para escrever e tal, sabe? Tipo, você vai escrever de uma forma mais atraente, assim. Pô, perfeito, cara. Muito obrigado. Vou com certeza fazer isso. Tamo junto, mano. Adiciona mais um Veio pro Dico também, que dá bom. Fala aí agora, Santiago Boteiro. Fala, mano. Você está escutando aí? Tô sim, pode falar. Mano, eu tenho uma pergunta. Eu agora vou modelar uma VSL de emagrecimento na gringa, para Nutra, né? E você me recomenda a VSL de Monjaro Natural Body Drops. Então, você me recomenda trocar a pergunta para paradoxal? Porque essa pergunta é muito boa, é de as celebridades. Uhum. Uma celebridade pode emagrecer muito rápido e isso. Então, trocar para uma pergunta, por exemplo, das japonesas. Uhum. Você me recomenda isso ou posso manter? Porque essa VSL é um pouco recente. Cara, eu trocaria, eu modelaria. Tipo, eu mudaria, porque basicamente, quando você troca a ideia, você tá, tipo, testando uma VSL diferente. Você não tá meio que... Tipo, qual que é o negócio, galera? Uma coisa que eu friso muito e que eu penso muito, principalmente se você está começando, o ideal para você não é necessariamente só acertar e ganhar dinheiro, sabe? O ideal é você aprender habilidade. Então, tipo assim, quando você pega uma VSL que está funcionando e você mantém a mesma coisa e muda algumas palavras, algo do tipo, você não está de fato masterizando a habilidade. Você só está pegando o que está funcionando e está colocando aquilo ali, e talvez isso dê algum dinheiro, mas também nem vai ser muita coisa, sabe? Então, tipo, o mais útil, o maior ganho é justamente masterizar a habilidade. Porque uma vez que você aprende como escrever boas VSLs, como lançar boas VSLs, como tomar boas decisões na hora de escrever, você consegue literalmente criar dinheiro com as mãos, cara. Você literalmente consegue abrir um docs ali, escrever e pegar as coisas. Então, mesmo se a VSL estando funcionando bem, se você pega essa VSL e troca, tipo, para a ideia dos japoneses, e troca de Monjaro natural para Monjaro japonês, por exemplo, e usa o mesmo mecanismo
ou um mecanismo diferente, mas que deu certo também, eu pego esse mesmo mecanismo e mistura com outro, já está escrevendo uma VSL nova. E se você acerta isso, você não só vai ganhar dinheiro, talvez até mais do que você ganharia meio que copiando a oferta ali, porque você vai ter mais chance de escala, mas você também vai estar melhorando a tua habilidade. Tu entendeu o fluxo lógico para você fazer aquilo, então você consegue repetir isso mais vezes. E quando você aprende algo que você consegue repetir, cara, o dinheiro que você vai ganhar ao longo da vida é muito maior, tá ligado? Então eu trocaria, tá ligado? Justamente para testar uma nova ideia, para fazer uma parada diferente e para masterizar a habilidade. Entendi, mano. E sim, porque eu pensei em trocar a lead, fazer dois, porque eu já acertei ofertas de info, só trocando a lead, mas clonando a VSL em si, mas agora como é mais pressuposto, mais orçamento, então quero fazer as coisas bem. E, mano, você acha que as perguntas paradoxais também, como se diz, como se queimam, se queimam, assim como os mecanismos que este ano escalaram, que não se podem usar mais e que o mercado se recicla, satura, exatamente. Satura e que se podem usar nos 2 anos próximos? Cara, eu não tenho certeza se satura ou algo do tipo, mas eu acredito que o nome de chiclete satura mais rápido. Então, tipo, sei lá, truque da banana, truque do arroz, truque das 10, que eu acho que o nome de chiclete satura mais rápido. Mas talvez se já tem uma VSL escalando com a pergunta paradoxal específica, vocês vão meio que competir pelo mesmo público. E aí talvez dificulte tua taxa de acerto de anúncio, porque você vai mandar anúncio para a mesma pessoa que já está escalando naquele leilão, e se tem afiliado rodando, vai ter mais gente ali. Então, se você coloca uma pergunta paradoxal diferente, talvez você não vai competir com outras pessoas e fique mais fácil de acertar anúncio, entendeu? Então, eu gosto de optar por trocar as perguntas paradoxais, fazer perguntas paradoxais diferentes, porque fica mais fácil de acertar anúncio, tá ligado? Entendi, mano. Isso é tudo. Muito obrigado, mano. Tamo junto, mano. Fala aí, Miguel Tichorro, brabo. Fala aí, Daricão, meu querido, como é que você tá? Tô bem, meu irmão, e você? Melhor agora. Bom, no caso, só queria te perguntar mesmo, entrei aqui no meio, e uma coisa que a galera vive me perguntando quando eu faço copy, essas coisas, que aí, isso eu não cheguei a aprender, mas é mecanismo da função, cara. Você pode me explicar mais ou menos o que é o mecanismo da função? Porque eu, geralmente, quando eu faço a copy, a pessoa pergunta, Miguel, qual é o mecanismo da função? Ah, cara, sei lá, só sei que tá vendendo. Entendi. Cara, o mecanismo da função... Vamos lá. Digamos que você tem uma VSL de emagrecimento, onde a tua ideia é a seguinte. Olha só, quando a gente está dormindo, o nosso corpo ele regula a produção de hormônios. E aí os hormônios responsáveis pelo emagrecimento, eles são produzidos enquanto a gente está dormindo. Só que, quando o seu sono ele está com baixa qualidade, você não entra em sono profundo, esses hormônios ficam desregulados, e é por isso que você não consegue emagrecer. Isso aí é o mecanismo do problema, né? Estou explicando a causa do problema. Aí eu chego para a pessoa e falo o seguinte, cara, beleza. Você já entendeu que, cara, quando seu sono está zoado, você não vai conseguir emagrecer porque seus hormônios ficam desregulados. Então, o que você precisa fazer? Você precisa melhorar a qualidade do seu sono. Você precisa ter um sono de alta qualidade, um sono profundo. E quando você entrar em sono profundo, seus hormônios vão se reparar. Esse é o mecanismo da função, que é o que a pessoa precisa fazer para resolver o problema. Daí eu chego na pessoa e falo assim... No caso, então, posso dar um exemplo de uma VSL que eu escrevi? Uma VSL que eu escrevi de encapsulado para rejuvenescimento, o nome que eu dei para ela é Truque dos Répteis, troca de pele igual um réptil. E aí nela eu bato muito na questão do extrato córneo e o extrato basal, que são como se nossa pele fosse camadas, e aí eu faço uma analogia com o livro. Entende? Imagine que a sua pele é como se fosse um livro de literalmente, sei lá, é um livro, saca? Aí eu falo que o extrato basal é a capa da frente e o extrato córneo é a capa do fundo. Só que justamente o extrato córneo é o que está fazendo com que a sua pele, no caso, fique mais velha. Só que todos os encapsulados, todos os remédios que
Extrato. Tá, é córneo, extrato córneo, João Campos. Aí, no caso, todos encapsulados, todo o medicamento que você está utilizando não está tratando a causa que é a raiz, que é o extrato córneo. E aí eu falo que a pessoa tem que tratar isso para que, de fato, ela rejuvenesça. Entende? Aí seria Então, esse o mecanismo da função? Isso. O que ela precisa fazer para resolver o problema? Então, tipo, é tratar o extrato córneo. Então, tipo, cara, você não consegue rejuvenescer porque o teu extrato córneo tá zoado. Para você rejuvenescer, você precisa tratar o seu extrato córneo. Como que você trata o extrato córneo? Aí vem o mecanismo de solução. Cara, basicamente, cientistas descobriram que quando você combina vários antioxidantes, você consegue melhorar a função do teu extrato córneo e aí você vai rejuvenescer. Então, a solução é a combinação de antioxidantes que trata o extrato córneo, entendeu? Então, você convence da causa do problema, do que precisa fazer para resolver a causa e do que precisa fazer para solucionar. Ah, entendi. Então era só coisa mesmo, porque eu literalmente não fazia a mínima ideia. Mas é isso, meu querido. Tamo junto, bro. Ô, galera, podem comprar qualquer coisa que esse cara vender, porque esse cara botou muita grana no meu bolso. Podem comprar tudo. Tamo junto, Miguelzão. Você é brabo, irmão. Te amo, lindão. Fala aí, Eduardo, Vitus Mídia. Salve, Derek. Boa tarde a todos. Salve, irmão. Irmão, boa tarde. A minha pergunta ela é específica diretamente se você tem algum mecanismo, porque assim, eu tenho uma oferta que a gente estava faturando 300k em agosto, quando iniciamos ali em setembro, a gente começou a empatar, break-even ali, e a primeira coisa que, de fato, que eu fiz dentro da operação foi achar novos ângulos de criativos para a gente conseguir tá pegando uma nova fatia de público, por aí vai. E queria saber um pouco como que você utiliza a respeito ali de testar novos ângulos versus VSL saturada. Como assim, testar novos ângulos VSL saturada? Testar novos ângulos de criativo, com, tipo assim, quanto que eu sei que às vezes eu consigo, a VSL ainda vende, ela só o ângulo que eu estou utilizando dentro do criativo que saturou diretamente a nível de criativo, não a nível de VSL. Entendi. Mano, então, geralmente uma VSL demora muito para morrer, sabe? O que, tipo, mais influencia para uma VSL é o criativo. E aí, o que você testa no criativo? Você pode testar novos ângulos, você pode testar novos benefícios, você pode testar novas estruturas dos criativos completamente diferentes, novos formatos. Pega criativo que já deu certo e testa novos formatos. Então, criativos tem que testar muita coisa, sabe? Muitas variáveis. Não só ângulos, benefícios, estruturas, formatos. E aí, beleza. Então, se você tem uma VSL que vendeu muito e não está vendendo mais, faz vários testes criativos. Eu testaria, sei lá, mais de 100 criativos ali tranquilamente. Mas criativos diferentes. Com ângulos diferentes, com formatos diferentes, com benefícios diferentes, com estruturas diferentes, coisas novas, sabe? E aí, beleza. Se você testou mais de 100 criativos para oferta e não deu bom, não engatou, daí, cara, eu ainda acredito que a oferta não morreu, porque é muito difícil a oferta morrer, só que significa que está muito difícil acertar criativos para ela. Então, o que eu faria? Eu trocaria a pergunta paradoxal, sabe? Eu faria exatamente o que você tem aqui. Então, troca a pergunta paradoxal, por quê? Porque você vai ter uma nova abordagem para você fazer os seus anúncios. E você pode pegar os seus anúncios que mais deram certo e testar eles só que para essa nova pergunta paradoxal e ver como pegaria. Aí, tipo, cara, pode dar muito certo. E aí, se mesmo assim não vender, daí você vai lá e reescreve outra VSL, tá ligado? Perfeito, irmão. Tamo junto, bro. Fala aí, Brunão. Bruno Castellani é brabo. Salve, Derek, beleza? Tá escutando? Demais, irmão. Tô sim. De boa. Então, é que tem aquela questão que você falou de escrever uma VSL por dia, né? Tipo assim, você falou uma coisa parecida com isso na formação, aí eu tentei aplicar. Só que qual que é a questão? Nem todo dia dá pra escrever uma VSL por dia, né? Aí eu queria perguntar pra você, mano, tipo assim, se você acha que tem algum, tipo, mínimo viável que é interessante eu escrever. Por exemplo, talvez eu não consiga escrever do lead ao close, mas eu posso escrever, não tenho tempo, tá? Eu posso escrever mecanismo e lead, entendeu? Sim. Tipo, tem alguma... Eu faria, tipo, se você não tem para escrever tudo, escreve a tese inteira, sabe? Vai testando a tese. É igual o Miguel falou. Porque se você masteriza como escrever uma boa tese ali, cara, vai ser muito mais fácil fazer todo o resto. Entendi. E, tipo assim, o que você acha também de, sei lá, da ideia de, tipo, escrever um bloco por dia, ao invés de uma VSL? Porque acho que daria para manter a longo prazo. Pode fazer também. Você escreve a tese primeiro, depois construção de produto, depois oferta e close, aí no outro dia story, e no último dia lead.
Entendi. Fechou. Fechou. Valeu. Tamo junto, irmão. Valeu. Fala aí agora, Gary Bencivenga. Gary Mano. Bencivenga é muito pica. Mano, é o seguinte, eu queria saber se você faz isso aí. E se você faz, como que você faz uma coisa chamada expansão de mecanismo. Então, tipo, por exemplo, vamos supor que você está rodando uma VSL, onde o mecanismo ali é alguma substância do pepino que vai dar mais ereção para o homem, tal. Aí você, tipo, vai fazer a expansão ali Aí você coloca, não, mas não basta ter essa substância do pepino, tem que colocar também a substância da beterraba, por exemplo. Então, eu queria saber como é que é o teu processo de fazer uma expansão de algum mecanismo assim validado, saca? Cara, basicamente, eu não trabalho muito em expandir o mecanismo, mas eu trabalho, tipo assim, quando eu quero pegar um mecanismo que já foi usado, eu só pego e escrevo, tipo, uma tese melhor. O que é uma tese melhor? Uma tese melhor é uma tese que prova mais. Então, basicamente, eu vou pegar a explicação daquele mecanismo, vou refazer ela de uma forma mais simples e vou colocar mais prova. Então, cara, posso colocar uma demonstração ali, posso colocar mais reasons why, posso colocar mais pesquisa e artigos científicos, mais analogia, sabe? Tipo, basicamente, a mesma tese, tipo, o mesmo mecanismo, com uma tese mais simples e mais prova. Interessante. Mano, então, só mais uma dúvida, seguinte, você realmente acha que se tem uma VSL que tá escalada, por exemplo, que se tem uma tese de marketing que tá escalada faz meses, você acha que, cara, é só pegar ela, tipo, e melhorar que dificilmente, tipo, ela não vai saturar, porque, por exemplo, não é porque que tem vários caras rodando que significa que ela vai parar de funcionar. É literalmente tipo, só você, tipo, melhorar ela que você vai conseguir, tipo, se encaixar ali no leilão, correto? Você acredita nisso? Às vezes você não precisa nem mudar nada, tipo, às vezes você pode até manter uma tese igual, se tem uma tese que já funcionou, se mantém igual, você só troca lead, história, ideia, assim, mantém. Porque o que rola? A tese, ela não satura, por quê? Porque, basicamente, sempre vai ter, porque ela faz sentido, e sempre vai ter alguém que vai acreditar naquilo. Então, se você está no mercado de emagrecimento, sei lá, tem 100 milhões de pessoas, talvez não sejam 100 milhões de pessoas que vão acreditar, assim como não tem 100 milhões de pessoas que acreditam em dieta low carb, mas, às vezes, assim, todo dia tem alguém fazendo dieta low carb. Por quê? Porque, sei lá, uma parcela daquele público acredita naquilo. Então, uma parcela do público de emagrecimento acredita que a solução está no intestino, outra parcela acredita que a solução está no sono, outra acredita que a solução está no fígado, outra acredita que a solução está nos 3, tá ligado? Então, tipo, as pessoas sempre vão continuar acreditando, sabe? Tipo, então não muda. O que muda é basicamente o que você vai posicionar como conteúdo para atrair aquela pessoa. O que muda talvez seja os argumentos que você vai colocar, e talvez você pode colocar um argumento ou outro para melhorar, convencer a pessoa ali. O que muda é a oferta que você faz em cima daquilo. Às vezes o cara acredita que a solução está no intestino, mas não acho que uma receita que ele vai fazer na internet vai dar certo. Mas um suplemento, talvez ele acredite que ele sabe. Então, tipo, as outras, a tese, ela sempre vai funcionar. As teses que sempre venderam sempre vão continuar funcionando, sabe? Gordura marrom, sono, intestino, é o que sempre funciona ali para emagrecimento. Você pega o ClickBank, o que vendeu em 2010 e o que vende até hoje é sempre a mesma coisa. Você só precisa ir trocando as outras partes, entendeu? Cara, muito foda isso. Então, tipo, você acha que sofisticação de mercado nesse sentido não existe de fato, né? Não muito. Não nessa parte. Entendi. Valeu. Tamo junto. Valeu, tamo junto, mano. Fala aí, Evertonzão, lenda. Opa, beleza? Boa tarde, Derek. Boa tarde, João. Boa tarde. É o seguinte, eu queria saber sobre pergunta paradoxal. Você acha que é válido fazer um teste, uns 3 a 4 perguntas paradoxais, daquele dos japoneses, das celebridades? Por exemplo, num bloco ali de lead, alguma coisa? Eu curto a ideia. O Ben Sivenga falou isso na hora que eu falei, tipo, eu achei massa. Tipo, você pega ali e testa com as 4 perguntas paradoxais diferentes. O problema é que, talvez, tipo, na sua história, se você mencionar a pergunta paradoxal, aí você vai ter que trocar na história também 4 vezes, né? Tipo, mas... No caso, uma lead ali, eu acho que se encaixaria bem, né? Uhum. Outra coisa, eu vi você tá batendo bastante em cima agora da prova demonstrativa. Você acha que... Como que a gente tem essas ideias de prova demonstrativa? Cara, pede pro ChatGPT. Você pega... Legal. Isso, você vai no ChatGPT, chega para ele, explica o que é prova demonstrativa. Galera, eu não sou o cara, tipo, que tem vários prompts prontos, mas eu sou bom com o GPT, dando ideias. Aí, o que eu faço, geralmente, com o GPT, tá? Para ele me dar ideia de coisa. Eu explico o conceito que eu quero, eu explico o conceito de algo, explico como eu faço isso manualmente e peço para ele fazer igual.
Então, por exemplo, essa pergunta paradoxal, ele sempre ajuda. Eu chego para ele e explico uma pergunta paradoxal. Ó, pergunta paradoxal é isso, isso e isso. Essa aqui é a estrutura de uma pergunta paradoxal. Isso aqui é um exemplo de pergunta paradoxal. Agora, me liste 20 exemplos de pergunta paradoxal para nicho tal. Aí ele vai retornar. Então, ó, prova demonstrativa é isso. Esse aqui é um exemplo de uma prova demonstrativa. Agora, eu preciso de uma prova demonstrativa para um mecanismo assim, assim, assado. Me dê 20 ideias de prova demonstrativa para esse mecanismo. Aí ele vai me retornar, entendeu? Show de bola. Valeu. Tamo junto, irmão. Ô, Fala aí, Derek, Matheus Henrique. a última aqui que eu esqueci. Mano, a segunda parada lá que tu comentou do nome chiclete, eu acho que isso é muito massa. E, por exemplo, no Truque das Lésbicas lá, eu já, tipo, o Diogo, ele buscou lá numa cópia antigona e tal, que ele viu e tal, adaptou. Eu queria saber de onde você extrai essas ideias para criar bons nomes chicletes ali, ou então, tipo assim, a nível seja realmente de remeter a cópias antigas, ou de fazer algum spy ali em mercado americano e tal, enfim, realmente, como que você traça essas ideias para criar nomes que realmente vão colar ali pro público, saca? Tá. Mano, primeiro, o nome chiclete tem que ter duas palavras ali no máximo, né? Tipo, tem que ser ou truque de algo, ou segredo de algo, algo tipo assim, não pode ter, sei lá, 5 palavras, porque senão não gruda, sabe? Tipo, então, e aí, beleza. E aí tem que ser algo que geralmente tá associado ou à tua ideia ou ao teu mecanismo, sabe? Então, então, por exemplo, eu gosto de pensar, tipo, beleza, truque das lésbicas, tá associado à ideia das lésbicas, sabe? Truque da banana, tá associado ao mecanismo da banana. Aí, por exemplo, chá bariátrico, o mecanismo é um chá, e aí o bariátrico é um adjetivo que as pessoas relacionam ao emagrecimento, sabe? Então, tipo, basicamente eu gosto de pensar dessa fórmula, nomes curtos que você associa ou a um mecanismo ou a ideia que você tem, tá ligado? E aí, tipo, para ir pensando é só ir usando esses critérios e vai pensando na sua cabeça mesmo, sabe? Mas pode pedir ideia do ChatGPT também. Explica para ele que é o nome chiclete, dá exemplo de nome chiclete para ele, passa esses critérios de que tem que ser curto e tem que ser associado a um mecanismo, a uma ideia que você teve, ele vai passando várias ideias para você também. Massa. Boa. Fala aí, Gabriel Souza. Opa, aqui de novo. Pronto, Derek, eu queria tirar uma dúvida. Em relação, a gente vê no mercado que a tendência de compra maior é a de trópicos encapsulados. No caso, existe alguma forma de conseguir também vender no trópicos encapsulados, fazendo a VSL, só que de uma forma que você acabe não tendo que gastar tanto, não tenha que entrar em contato com alguma outra empresa, alguma forma disso? Tem uma barreira de entrada menor? Cara, eu não vou saber te responder essa pergunta, não. Tipo, nunca vendi no trópico, nunca fui atrás disso. Não sei. Você sempre vendeu info? Vendi info e suplemento, mas tipo, suplemento de emagrecimento, coisas do tipo. Agora no trópico mesmo, nunca. Suplemento também tem alguma forma de ter uma barreira de entrada menor? Como seria? Tá. Cara, suplemento é bem fácil, na real. Tipo, no Brasil, tem as empresas, tem a Conexão Premium, eu acho, tem umas empresas aí. E aí, tipo, geralmente se for algum grupo assim, tipo, de networking, a galera sempre tem os contatos. Eu tô meio por fora de quanto tá os custos no Brasil, tal, porque eu não tô olhando muito, mas, cara, o que eu sei é que a barreira de entrada não é tão alta, não, sabe? Tipo. Pronto, perfeito. Mas, e lá fora também é bem tranquilo. Tipo, as burocracias lá fora são outras. Tipo, basicamente plataforma, compliance, cadastro de produto no jurídico. Se você não cadastrar o nome do produto, registrar o nome do produto lá, você se fudeu. Tipo, tem várias. Lá é mais burocrático mesmo. Sim. Mas criar o produto é fácil até. Pronto. E em relação a spokesperson, por exemplo, eu não consigo contratar alguém para sair como spokesperson. Eu sei que já nos Estados Unidos, rodando para lá, eu consigo usar algumas inteligências artificiais. Agora, aqui no Brasil, simplesmente Latam, ainda valeria a pena eu não usar uma spokesperson, mas eu usar a VSL cinematográfica, alguma coisa assim, e botar a voz pela Eleven Labs? Aí você tem que ver o que o mercado. Aí você tem que ver o que o mercado está fazendo. Então, tipo, por exemplo, se você vai escrever para o nicho, aí você pesquisou, por exemplo, emagrecimento, aí você pesquisou na biblioteca, e as ofertas você encontrou escaladas.
são ofertas que estão em formato de revista, ou tem ator e tal. Se você for o cara que for com o avatar do Eleven Labs, você provavelmente vai dar ruim, sabe? Por melhor que sua copy seja, tipo, ela não tá adequada pro que tá funcionando naquele nicho. Então, você precisa encontrar um nicho que esteja adequado a isso. Então, você vai pesquisando nichos ali, tipo, sei lá, relacionamento, ou procurando... E se tiver algum que tem uma VSL escalada com esse critério, aí segue isso, sabe? Tipo, o segredo, galera, para vocês acertarem, é vocês não nadarem contra o mercado. Então, se tá todo mundo fazendo VSL de um jeito, não seja o cara que vai fazer contra, vai fazer diferente. Tem que fazer do jeito que tá todo mundo fazendo, sabe? E aí, tipo assim, se você vê que a maioria das pessoas estão usando ator, e você não quer pegar um ator agora, não consegue pegar um ator agora, o que você faz? Você se junta a alguém que consegue. Então, tipo, tem vários gestores de tráfego, vários produtores, vários donos de oferta que tem caixa, que tem vontade de escalar, e o que falta para eles é oferta. Se você chegar para os caras e fizer uma parceria, falar, cara, sou copywriter, estou estudando aqui, escrevi uma VSL para tal nicho, só que eu estou sem caixa para investir nisso aqui agora, eu não consigo investir nesse projeto agora, e queria alguém para cuidar disso para mim. Se você quiser, a gente pode trocar, eu te mando a VSL, você produz, a gente negocia uma porcentagem, caso dê certo, sabe? E aí o cara pode mandar para você, e o cara pode investir, entendeu? Pronto. Uma última coisa que eu percebi é que esse processo de reviver a VSL também serve muito bem para você simplesmente modelar outras VSLs, que seria pegar uma VSL já escalada, você trocar Big Idea, mecanismo, mudar a tese de marketing. Qual o processo que normalmente você usaria para fazer a modelagem? Cara, para modelar, deixa eu ver. Cara, então é que ultimamente eu não estou modelando muito, mas o que eu fazia, basicamente, eu pegava o mesmo mecanismo, a mesma ideia, e eu, tipo, mudava a comunicação. Então, o mesmo mecanismo, colocava uma tese mais simples e com mais provas. Aí pegava a mesma ideia e fazia com a lead diferente. Pegava a VSL que era produzida de um jeito e fazia uma produção melhor. Pegava a oferta que era para um produto X e fazia para um produto que estava mais em alta ali, sabe? Então, basicamente, pegava a mesma ideia do cara, a mesma psicologia, tipo, mesma ideia, mesmo mecanismo, mesma história, mesmo tudo, só que mudava a comunicação das coisas. Então, melhorava a história, melhorava a tese, melhorava a oferta, colocando mais provas, até trocando a história eu geralmente trocava, na verdade. E oferta, eu fazia uma oferta com que está mais em alta no mercado agora. Então, sei lá, se o cara está vendendo um suplemento de colágeno e eu vejo que as pessoas estão acreditando mais em vitamina C, então eu trocaria a oferta para vitamina C. Manteria a mesma tese, só adaptaria, só que venderia vitamina C, sabe? Eu pegaria a lead com a mesma ideia, só que trocaria a estrutura, sabe? Pegaria a tese, que não tem demonstração, por exemplo, colocaria uma demonstração. Enfim, basicamente isso aí. Perfeito, cara. Obrigado, como sempre. Tamo junto, irmão. Fala aí, Ben Sivenga, de novo. Mano, última pergunta, de verdade agora. Se liga, se realmente, por exemplo, essa é mais uma ideia de fato. Você acha que um body de um anúncio que deu muito certo mesmo, você acha que ele satura ou é basicamente só fazer mais hooks ou mais formatos nele que ele vai continuar vendendo? Porque o que eu venho percebendo, cara, é que tipo, quando eu acerto bem numa copy de anúncio, um body ali em si, cara, ele demora muito para cair em venda, sabe? Então, tipo, ele costuma ter uma consistência muito alta. Só que, tipo, eu não sei se vale a pena, por exemplo, tipo, insistir só nele ou então fazer mais variação dele em si, mudando o ângulo, sabe? Então, o que tu acha? Tu acha que um body ele tem risco de parar de vender ou só fazer, tipo, fazer mais hook para ele, mais formatos em si? Cara, um anúncio ele é composto por 5 partes, tá? Ele é composto pelo gancho, é composto pelo formato, é composto pela pessoa que fala, o avatar, composto pelo body e composto pela edição. Se você tem um body validado e você faz variações de gancho, de formato, de pessoa que está falando, de edição, cara, a chance de você validar o anúncio de novo com uma dessas variações é muito alta. Então, é muito difícil um body saturar rápido, porque mesmo que ele sature, você vai testando essas variações, você consegue reviver ali. Talvez não venha do mesmo jeito que antes, mas você vai conseguir reciclar e reviver, sabe? Tava conversando com um amigo meu ontem, o Zé, sobre isso. Ele contou um caso de um anúncio dele que vendeu tipo mais de 13, 14 milhões, se não me engano. E basicamente esse anúncio foi isso. Tipo assim, teve uma versão que vendeu 4, outra versão que vendeu
2, e assim, foi só com variação, entendeu? Só que, então tu acha melhor colocar esforço total em fazer variação, tipo, desse body do que criar outros bodies, é isso? Cara, eu acho que esforço tem que ser nos dois. Você tem que criar vários bodies e fazer várias variações de vários elementos para esse body. Porque seguindo essa lógica de que cada variável dentro de um anúncio importa, então quer dizer também que, cara, às vezes você testou um body e ele não validou, talvez não é porque o body não validou, é porque o hook dele, o hook que você usou para ele estava ruim, ou o avatar que você usou estava ruim, ou a edição estava ruim, sabe? Então você tem que testar, tem que escrever vários bodies e várias variações para vários bodies, para cada um desses bodies, entendeu? Saquei, top, valeu. Fala aí, Gabriel Manfron, lenda. Fala, meu lindo. Bom? Bom demais? Bom, graças a Deus. Ô, Derek, deixa eu te perguntar. Pode falar. O que tu acha de um pitch no final ali, fez o pitch na VSL e logo após, depois uns 5 minutos ali no FEC, fazer outro pitch com o preço reduzido ali, fazendo logo, óbvio, ligando os pontos, né? Não só dando desconto assim por dar um desconto. Mas Cara, eu gosto da ideia. quem falou isso foi o Gustavão, cara, inclusive, lá no Afiliados, ele falou pra mim essa parada. Ele falou que dava. Eu curto a ideia. O Gustavão, ele falou uma parada parecida pra mim. Acho que ele colocava o WhatsApp no finalzinho da live, um negócio assim. Mas é uma ideia boa. Eu curto. Eu nunca fiz, mas acho uma ideia massa. Então A gente tem... Estão me ouvindo aí, não? Tô ouvindo. A gente tem teste AB, cara, que foi feito no passado, que esse desconto aí aumenta a conversão de 10% a 20%. Para mim aumentou 12%, tá? Quando eu testei. Caralho. Mas outras pessoas... não aumenta o ticket médio, né? Porque essa conversão a mais que vem é num ticket menor, mas aumenta a conversão. E aí tem uma função do VTurb, tá? Que tu pode botar... E trocar o botão, né? Tu coloca uma thumbnail de pause para aparecer depois da segunda estabilização do teu gráfico do Analytics, oferecendo ali um desconto, ali uns 15%, 20%. Aí, cara, é autos teste, assim, acho que é uma vitória bem fácil de conseguir. Eu nunca vi dar merda, sabe? Porque só quem vai ver esse desconto aí vai ser o pessoal que consumiu o pitch, não comprou, tá meio que em dúvida ali. Pô, se ele tá em dúvida, se ele pausa o vídeo, é porque ele tá ainda mais indeciso, sabe? Então, acho que é um teste bem legal. Vale a pena demais. Aqui a gente testa, né, na imagem, quando a pessoa pausa, tem um botão ali no momento do pitch, né, óbvio. No momento do pitch, se ela pausar o vídeo, tem um desconto ali. Então, essa parada já é validada, a gente vendeu pra caralho desse jeito, inclusive. E é muito mais chance de sair o upsell, né, para a pessoa estar pagando um ticket mais barato, às vezes ela acha que compensa pegar logo um funil inteiro ali. Então, é uma parada top pra caralho. Por isso que eu ia adaptar, vou fazer um novo fechamento para uma VSL que a gente tá rodando já tem 9 meses, inclusive. Vai fazer um ano, na real. Acho que já vai fazer um ano. Pode ter. Manutenção. Faz esse teste aí também. Top. É da hora. Fechou, Débora. É isso mesmo. Tamo junto, irmão. Uma outra parada. Deixa eu te perguntar. Lembrei agora. Eu tava vendo sobre upsell. O que tu acha de upsell roleta pra Nutra? Cara, eu nunca testei. Eu não sei se tá bom, não. Tipo, acho que o Biff chegou a testar no passado. Dava bom, mas eu nunca rodei, não. Se dava bom no passado, ele testa, hein? Agora eu acho que não. Agora eu acho que não tá rodando, não. Mas, sei lá, também é porque as plataformas são meio chatas, assim, Baigood e tal, e como ele tá como produtor. É verdade. Mas no Brasil acho que compensa, né, velho? Eu pago aí tipo roleta, né? Daí já imagina, né? Já liga os pontos. Mas fechou, tamo junto, pai. É nóis. Brigadão, viu? Abraço. Tamo junto, mano. É nóis. Fala aí, Léo Munhoz. Fala, irmão. Boa tarde. Galera, só pra avisar, o Bruno Castellani vai ser a última pergunta, que eu tenho uma call daqui a pouquinho também. Daí. Fechou, Derek. Obrigado pelo teu tempo aí, mano. Que isso, tamo junto, Joãozão. Show de Fala aí, bola. Léozão. Aproveitar aqui então, irmão. Deixa eu te perguntar, o que você acha sobre microlead, irmão? Você acha que tem um potencial de aumentar muito o faturamento da VSL? Tipo, pegar um criativo que validou, expandir e colocar antes da lead principal, irmão? O que você me fala? Pra caramba, mano. Tipo, um dos testes mais relevantes que você pode fazer. Tem um caso, por exemplo, que eu contei, acho que, poxa, eu não sei se tá na cala ainda, mas ele tava aqui. Ele tem uma VSL dele que vendeu mais de 10 milhões. E, cara, acho que uns 6, 7 milhões foi depois de uma microlead. Ele validou um ad lá muito sinistro. E aí pegou aquele ad e transformou em microlead e, tipo, cara, vendeu pra caramba, sabe? Que top, irmão. Não, inclusive, ele escreve as nossas copies aqui. Eu mandei isso ontem pra ele, irmão. Falei, mano, vamos expandir um ad aí. Vamos fazer esse teste. Ele falou que ia mandar a demanda para nós aqui, para a gente desenvolver.
Mas bom saber, irmão. Vamos fazer assim. Se Deus quiser, vai dar bom. Boa, irmão. Tamo Show de junto. bola. Prazerzão, irmão. Satisfação. Valeu. Prazer, mano. Valeu. Fala aí, Brunão. E aí, beleza? Cara, eu queria perguntar sobre a questão dos seus... Quando você escreve um corpo novo pro criativo. Tipo, você falou que faz várias variações, né? Mas como que funciona o seu processo? Tipo, quantas variações você costuma fazer para cada corpo novo que você escreve? Cara, agora a gente, é um processo meio novo que eu tô implementando aqui, mas agora a gente tá, tipo assim, reduziu a quantidade de corpos, aí vai ser, tipo, sei lá, 5 corpos e algumas variações de Hulk para cada corpo, a gente faz 7 corpos, tipo, durante a semana, e aí mais, tipo, umas 10 variações de 20 variações de gancho, 5 de avatar, de pessoa que fala, mais 5 variações de formato, e mais, acho que 10 ou 20 de edição, para cada corpo, tá ligado? Então, tipo, é muita variação para cada corpo, e aí são tipo, só 7 corpos e várias variações para cada corpo. Mas, tipo, na hora de se fazer essas variações, então, você faz, tipo, de forma isolada, por exemplo, você cria um criativo base. Isso, aí, tipo, vai... exatamente. Entendi. Um criativo base, e aí todas as variações vão para esse criativo base, entendeu? Aí esse criativo base, então, você faz com, tipo, como você escolhe qual que vai ser o formato desse base? Cara, daí vai muito do copy, mas é que a gente faz uma pesquisa antes. Então, tipo assim, a gente viu o que tá funcionando pro nosso nicho no mercado, a gente viu o que funcionou antes. E aí, o que rola? Desses 5 criativos básicos que a gente faz, são, tipo, 2 em cima de um que já funcionou antes, 2 em cima do que tá funcionando na biblioteca e um completamente diferente ali, tá ligado? Tá, entendi. Então, tipo, tem meio que um processo. Então, tipo, não é pegar um anúncio validado e já ir modelar. Você faz essa parada de funcionou antes, funcionou agora e funcionou novo, tá? Essa questão de, tipo, você fazer um criativo do que funcionou antes, do que funcionou agora. Qual que funciona mais? Qual que, tipo, tem mais utilidade? Cara, geralmente o que funcionou antes tende a funcionar mais, mas, tipo, não tem uma diferença tão gritante não, tá ligado? Tipo, você consegue acertar bastante criativo, até, tipo, novos. Os criativos completamente novos também acertam bem. Tipo, não tem uma discrepância tão grande de taxa de acerto, sabe? E como é algo novo também, eu não tenho tanto dado para dizer a diferença, assim. Mas do que eu percebi, não tem tanta diferença, não. Tá, entendi. Vale. Tamo junto, irmão. Galera, os docs, eu vou mandar para você, tá, João? Esses docs que eu usei na aula aqui. E aí você libera pra galera, não sei como. Deixa comigo. Mas é isso então, pessoal. Vocês curtiram? Curti, mano. Valeu, obrigado pelo teu tempo aí, tá? Pessoal, se vocês curtiram, cara, faz o mínimo, tá? Tira uma foto aí da call aí, posta no Instagram lá e marca o Derek. Só faz isso, tá? Marca o Derek, marca a gente também aí. Não é pra me marcar, não. Marca o VTube aí que eu não quero mais não crescer aqui. Não. Tem que crescer, quem tem que crescer é o VTube, essa porra aí. Aí vocês fazem isso, entendeu, pessoal? Senão eu vou parar com essas porra aí, tá? Já tá umas 4 semanas já que a gente tá trazendo os convidados aqui. Aí eu fico usando do meu networking pra trazer a galera pra ensinar vocês e vocês nem postam, entendeu? Então posta, Rafael, se tu quer que eu não pare, entendeu? Semana que vem já não tem ninguém pra ir. Aí se bobear eu vou ter que aparecer ali pra fazer tira dúvida, que eu não vou ficar preparando conteúdo, entendeu? E daí a Bruna tá vendo aí quem que ela vai trazer. Se quiser dar uma sugestão pra gente também aí. Mas nas próximas 2 a gente já botou. Vai vir o Bife, entendeu? Vai vir uma galera legal. Mas enfim. Boa. Pessoal, posta aí, tá? Marca lá o Derek, @DerekCarneiro, @vetube.br. Marca a gente lá no Instagram, tá? Que aí mais pessoas vão conhecer. E é isso aí. Quer falar mais alguma coisa, Derek? Nada, só assina o VTube. Boa. Isso aí. Em teoria já são tudo assinantes, tá? Então façam um upgrade daí. Faça upgrade. Me dê dinheiro. Indiquem pra galera. Senão eu não vou conseguir pagar minhas contas, né? Mas beleza. Valeu, povo. Até mais. Abraço. Valeu, galera. Demais, mano. Valeu. Obrigado, Derek. Muito obrigado. Valeu. Valeu, meus lindos. Valeu, mano. Valeu. Valeu, João.